Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Gustavo Cunha. Eu sempre faço essa conta errada. Você está aí a 0, eu estou a -3, então para você é boa noite, né? Que é boa noite. Na verdade, agora estão 4 horas de fuso agora, né? Ok, então estamos a 4. 9 horas vai estar tranquilo. Legal. Meu amigo, eu estava aqui, primeiro, eu estava até conversando rapidinho com o Gustavo, eu falei, meu amigo, eu tô tão relaxado, conversacional, que eu estou quase aqui numa mesa de bar com o Gustavo Cunha, esquecendo que isso aqui é um Lift Talk, né? Então, deixa eu não esquecer. Então, eu vou até chegar mais perto aqui, ó. Pronto, cheguei mais perto. Bem, isso aqui é um Lift Talk para quem está nos vendo agora e quem vai passar a nos ver depois. Isso faz parte de um ecossistema maior dos LIFTs, dos Laboratórios de Inovação Financeira e Tecnológicas, uma iniciativa do Banco Central do Brasil e da FENASBAC, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. A gente nasce ali, eu já vou dando uma coisinha de 2018, a gente nasce ali em 2018, uma ideia de Innovation Hub, lança o LIFT, faz algumas iniciativas, e a gente está atualmente com a versão mais nova do que a gente está fazendo, chama LIFT Challenge Real Digital. Né? Então, a gente está ajudando a criar e a validar casos de uso do Real Digital. E o Talk são esses encontros que a gente retomou agora para falar de inovação financeira e tecnológica. Eu e o Gustavo, a gente está muito corajoso de estar aqui nesse momento, porque a gente resolveu falar de DeFi, de Token Economy, de Web3, na melhor semana, né? Ou no melhor 15 dias para você poder falar isso nos últimos 100 anos. Então, Gustavo, eu vou começar por aqui, cara, literalmente por isso, sabe? Antes da gente entrar nessa conversa um pouco mais, passeando por esses conceitos, cara, o que aconteceu? Por que o mundo de cripto virou de cabeça para baixo nesse momento? Né? Como é que a gente dá um panorama para as pessoas do que está acontecendo nesse momento? Tá bom. Primeiro, obrigado aí pela me convidar de novo aqui. É sempre um prazer aí vir aí nessa iniciativa do LIFT, que eu gosto bastante, quase que idolatro aí, que acho que o que você está tocando aí, fazendo é muito legal porque a gente tem no Brasil, e bater um papo contigo, assim, acho que é um prazerzão enorme aí. A gente já fala bastante, mas é sempre bom. Voltando à tua pergunta aí, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, e acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Esse ambiente cripto, que é esse ambiente descentralizado, que a gente está sendo criado aí, que começou ali com o Bitcoin há pouco mais de 12 anos atrás, ainda é uma criança, né? Ainda é um ambiente de muita inovação e que está começando, né? Então, isso faz com que você tenha períodos de ajustes aí, que são importantes até para que ele tenha aquela resiliência e comece a ficar mais maduro no longo prazo. Tá? Então, assim, isso não é a primeira vez que acontece isso, né? Quem acompanha aí cripto já é a terceira, quarta, quinta vez, às vezes, que acontece isso, quedas de 70%, 80% de preço. Né? Então, assim, é uma coisa que é bem... quem é de cripto conhece, vamos dizer assim, e por isso que a gente sempre, quando está indicando alguém que está começando a investir, etc., não coloca inteiro o seu patrimônio lá dentro, porque essas coisas acontecem. Né? Então, assim, acho que é um pouco dessa ideia. O que aconteceu diferente um pouco nesses últimos aí 3, 4 meses é que esses movimentos de cripto vieram também muito em linha com o movimento de mercado tradicional. Né? Então, assim, o que a gente teve nesses últimos 6 meses aí em mercado financeiro tradicional foram as piores quedas em 40 anos, em 100 anos, do Treasury, S&P. Você tem vários índices aí que também tiveram as quedas gigantes no mercado financeiro tradicional. E essa foi a primeira vez que cripto foi junto. Né? Isso quer dizer que os fundamentos de cripto mudaram, que essa inovação que a gente espera aí de Web3, Token Economy, DeFi, que a gente vai falar daqui a pouco, mudou? Muito pelo contrário. Né? Então, assim, eu acho que assim, tudo que está lá e tudo que eu vejo e tudo que a gente discute, acho que continua valendo, continua sendo discutido. A diferença agora é preço. Né? Então, assim, e a vantagem que eu acho que tem agora também é que quem sobrevive a esses movimentos, né, que protocolos, iniciativas, ou aí a gente pode chamar de várias coisas dentro desse mundo cripto, é muito mais antifrágil, que a gente fala. Né? Então, assim, ele é muito melhor, assim, ele volta muito melhor. Então, isso faz com que esse mercado
vá cada vez mais sendo testado e sendo cada vez mais robusto. Eu acho que é saudável isso, né? Acho que é um pouco essa minha visão, assim, Rodrigo. Eu acho assim, uma diferença que a gente tem de cripto, eu acho, para a grande maioria do que a gente vê de inovação, é que cripto a gente consegue precificar, entendeu? Okay. Então, assim, uma startup, por exemplo, que está lá com investimento anjo, que você investe, também deve ter um fluxo parecido, né? De, fecha um acordo, o negócio explode, vira não sei o que lá. Não, quebrou porque teve algum problema, volta tudo de novo. Então, assim, com cripto a gente vê isso, né? Então, assim, no dia a dia. Então, assim, essa acho que é a grande diferença. E aí tem que ter um coração bom para aguentar, né? Acho que é um pouco isso. sem querer adiantar a nossa conversa, vamos começar falando um pouco de token economy antes de entrar no resto, mas assim, você não acha que parte do que está acontecendo é o melhor e o pior da descentralização, por um lado? E em especial, assim, a gente está trabalhando ainda num mercado não maduro e não regulado ao mesmo tempo? Acho que sim. Isso aí certamente maximiza esses movimentos, né? Então, assim, uma das coisas que o mercado financeiro tradicional fez aí nos últimos anos é colocar amortecedores nesses movimentos. Então, ele tem desde FGC, né, para não ter a movimentação de manada lá do pequeno saindo de coisa, no caso do Brasil, até as regulamentações de alavancagem em termos de bancos e fundos, etc. Né? Só para citar duas, Basileia, você tem várias regulamentações aí, que a ideia é que faça o amortecimento aí desses movimentos e do que eu chamo de comportamento humano, né? Então, um dos textos recentes que eu escrevi, dos artigos recentes da Infomoney que eu escrevi, é exatamente isso, né? Quando a gente pega a cripto, ela é exatamente um comportamento humano, né? Que nesses movimentos é pouco racional, né? Então, assim, desde a década de 80 lá que vocês têm Behavior Finance explicando que a gente, quando está em várias situações, não tem nada de racionalidade, né? Então, assim, acho que os mercados colocam isso. O mercado cripto é um bom experimento disso, por não ter nenhuma intervenção, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é que você está tendo protocolos ou alguns fundos de investimento em cripto que estão sendo estopados, estão ficando insolventes, porque muita ganância. Ele estava muito alavancado, ele tinha posições muito grandes, né? Então, assim, ok, faz parte, vai sair, né? O mercado segue. Você falando, eu estava lembrando, assim, o Dan Ariely é um dos caras famosos, né, pops de economia comportamental. Tem gente que faz, né, acha que ele é pop demais, mas tem uma coisa que é unânime. O melhor título de livro é dele, chama Previsivelmente Irracional. Né? Então, né, você pode falar o que você quiser sobre economia comportamental, mas ninguém fez um título de livro melhor do que o dele. Né? Assim, e esse livro para ficar a dica para quem está vendo, aí foi o primeiro livro que eu li de economia comportamental. Ele é espetacular, porque ele é fácil de ler. Ele só tem exemplos, né? São vários exemplos. Né? Ele tem um de dinheiro super interessante. É um cara que está lá. Ele ficou à frente, pelo menos há um tempo, da Lemonade. Ele pegou um cargo Chief Honesty Officer, uma coisa assim, né? um executivo de honestidade, assim, né? É uma coisa muito diferente. E a Lemonade é outra, né, dica interessantíssima para modelo de seguros e microseguros e pequenos seguros de uma forma bem bacana, rápida, disruptiva e barata. Assim. Ok, vamos para o assunto, né? Porque senão a gente vai ser acusado de só devagar aqui. Bebel, que é uma super ouvinte nossa, isso aqui é praticamente uma rádio, que também teve projeto aqui do Lift Lab, já está mandando os palmas para a gente, mas a gente começa a conversa agora, Bebel, pode deixar. Vamos lá, vamos tentar, tirando as bonecas russas uma dentro da outra, né? Vamos tentar ir tirando as capas, porque essas coisas estão muito conectadas, né? Assim, obviamente, né? Cripto com token, com descentralização, com a Web3. Vamos começar por token economy, que é um termo bonito, assim, de economia tokenizada. Assim. Por que isso é uma categoria? Por que a gente está, né, discutindo, né, isso como uma categoria nova, com uma visão nova de sistema econômico? Quiser começar por que é token, pode, não tem problema. Né? Quiser fazer aquela versão de 30 segundos que eu tenho, mas qual é a ideia de uma economia tokenizada, cara? Então, acho que eu vou começar até antes do token, Rodrigo. Mas eu vou ser rápido.
Eu acho assim, o que a gente viu nessas últimas décadas é claramente uma digitalização muito grande de tudo. Né? Então, assim, do dinheiro, da economia, dos ativos, do conteúdo, está tudo sendo digitalizado. Né? Então, assim, isso aí a gente teve aí nos últimos, 40, 50 anos, uma digitalização enorme de tudo. Né? Então, assim, de repente, você está tudo digital, e aí você tem que ter alguma representação nesse mundo digital. Né? Então, assim, como é que você representa esse ativo digital, né? Seja ele o dinheiro, seja ele alguma obra, seja qualquer coisa que seja esse vídeo aqui, né? Alguma coisa assim. Né? Então, assim, o que eu vejo acontecer é que, ok, você já tinha esse ambiente digitalizado, e aí fala assim, cara, eu preciso representar isso aqui de uma forma mais organizada dentro desse mundo, e aí vem um pouco essa ideia de token. Né? Token, quando a gente fala, geralmente ele está associado à plataforma de blockchain. Né? Ela é uma representação, um direito dentro daquela plataforma ali, direito ao uso, direito à transferência, direito a um valor representado lá dentro, alguma coisa assim. Então, assim, e ele pode daí ser um token nativo, né, da blockchain em si, como é o próprio Bitcoin, da rede Bitcoin, o próprio Ether da rede Ethereum e vários outros, como ele pode ser representação de alguma coisa do campo até real. Né? Ele pode representar um imóvel, ele pode representar um carro, né? Ou ele pode representar um ativo, ele pode representar um CDB, representar um dinheiro, representar... Então, assim, o token é uma forma de você representar vários desses ativos, seja do mundo digital, seja do mundo real, dentro desse ambiente aqui de blockchain. Tá? Então, isso aí, só fazer uma coisa, eu chamo de blockchain não cripto, porque cripto tem um pouco a associação de ser dinheiro, de ser uma coisa. Blockchain é a tecnologia. Né? Então, assim, a tecnologia que nasce lá com o Bitcoin como sendo o primeiro caso de uso dela. Né? Então, assim, a vantagem desse token é inúmera. Né? Então, assim, quando a gente está numa rede de blockchain pública, né? Uma rede tipo Ethereum, por exemplo, né? É uma rede onde você pode representar um token lá que pode ser negociado por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, isso tem uma vantagem enorme em relação à negociação, tem alguns desafios aí do ponto de vista das regulações. Né, das regulamentações, legislações que, em geral, são associadas a áreas geográficas. Né? Em geral, não. Todas são, né? Associadas a alguma área geográfica. Então, assim, essa tecnologia e essa tokenização tem que, de certa forma, se ajustar, né, a essas regulamentações e legislações que são regionais. Os dois, né? Acho que o caminho é sempre juntar no meio. Mas respondendo, então, assim, essa tokenização ela vem aí como sendo, para mim, uma sequência da digitalização das economias, né, onde você consegue aí ter representações dentro desse mundo de blockchain, e blockchain acho que é uma das tecnologias mais eficientes para tudo, no final das contas. Né? Então, assim, para negociar, eu sempre acabo puxando a sardinha aí para o mercado financeiro, que é da onde eu venho, né? Então, assim, mas eu vejo casos de uso que você utiliza tokens em telecomunicações, em arte, em várias coisas aí que não tem nada a ver, às vezes, com o mercado financeiro. Ok, vamos explorar um pouco mais essa ideia. Assim. Dinheiro digital, dinheiro eletrônico a gente tinha. Informações de identidade, informações eletrônicas da minha identidade a gente tinha. Né? Outro dia eu estava tentando lembrar... Tem um ouvinte nesse momento aqui, o Wesley, está falando de padrão ISO 222, né? Eu estava lembrando da transferência padronizada, transferência eletrônica, né, padronizada de informação, assim. As informações já tinham sido eletronizadas de alguma forma, elas já tinham sido digitalizadas de alguma forma. Qual é o ganho do token? Né? Porque se de alguma forma eu já tinha um registro digitalizado disso, grosso modo, qual é o ganho do token? Por que não era que eu encapsulo isso numa blockchain? Né? E por falta de termo melhor, eu vou falar de encapsular. Né? Por que não era que eu encapsulo isso numa blockchain? Eu posso ter ganhos de eficiência, operacionalidade, né? Interoperação, e isso tem impacto na sociedade como um todo. Eu acho que o primeiro impacto é aquele que eu comentei, né? Você consegue colocar isso que você tinha aí numa campo regional, né? Ou colocado ali num mainframe de algum lugar para um campo mundial. Né? Então, assim, essa distribuição que você tem com blockchain, e a rede Ethereum é a principal aqui que a gente está dizendo. Então, assim, você tem um token, você pode ter uma digitalização de um ativo feito no Brasil, regulado CVM, dentro do banco, custodiado, não custodiante? Pode, isso a gente já tinha.
né? E o Brasil, e lembrando, acho que é um ponto que é importante, o Brasil é um dos países mais avançados em relação a isso, né, Rodrigo? Você sabe também quanto eu. Então, assim, o Brasil tem muito disso. Então, assim, para o Brasil, no campo local brasileiro, isso está muito claro e muito bem feito, mas não é assim em todo lugar, né? Então, assim, a grande maioria dos lugares está bem aquém do que é o sistema financeiro brasileiro em termos de ter toda essa digitalização, vamos dizer assim, tá? Então, assim, com isso, mas mesmo para o Brasil, quais as vantagens? Então, assim, você teria isso. Primeiro, você acessa mundial, né? Então, assim, uma rede de blockchain pública, você acaba tendo acesso mundial. Você acaba tendo também o fator da distribuição dessa informação de uma forma segura em vários lugares, né? Você não precisa ter lá mais um mainframe onde você vai guardar tudo e com risco de ter um ataque naquele mainframe e perder tudo, porque aquilo lá já está colocado. A estrutura de blockchain também faz com que todas as transações sejam imutáveis. Você não pode voltar atrás, né? Você tem uma operação que está dentro do mainframe de uma entidade centralizada, ela pode voltar lá 3 meses atrás, né? Não que vá fazer, mas poderia voltar 3 meses atrás e alterar aquela informação. Aqui não tem como, porque ela é pública, já está tudo feito. Tá, mas eu colocaria essa imutabilidade associada a essa distribuição, associada a esse escopo global, como sendo aí os 3 principais vetores aí que fariam com que farão com que vá haver uma mudança muito grande do que a gente tem aí dessa economia digitalizada para a economia tokenizada. Eu não sei se você gosta de explorar essa ideia, mas tem uma das coisas que eu gosto de pensar na economia tokenizada, é uma ideia tripla de primeiro, identidade autossoberana, né? Quem diz que eu sou eu. Isso está no tokenizado, tem um token específico, eu controlo os acessos, quem pode ver, o que pode ver, quando pode ver. E aí meus dados passam a ter valor para mim e para o mundo, e eu monetizo meus dados. Então, uma ideia de você economizar dados, né, tokenizar dados e poder organizar eles de uma forma que você controla acesso, inclusive no nível pessoal, e eu posso monetizar meus próprios dados. E aí, quando eu fico olhando, né, uma economia tokenizada em algum tempo, eu falo, posso ganhar dinheiro para compartilhar meus dados. A gente vai chegar, eu sei que a gente vai chegar lá em Web 3.0, já adiantou aqui para o Web 3.0, né? Mas ainda não, acho que tem outros compostos, assim. E a ideia, eu gosto muito da ideia que você traz, assim, eu sempre gostei da ideia de gêmeos digitais, né, do gêmeo digital, né? Então, eu tenho esse carro, mas tem um gêmeo digital desse carro, né? Eu tenho esse computador, mas tem um gêmeo digital. Eu tenho essa casa, mas existe um gêmeo, né? Um digital twin, né, cara? Ele tem uma forma que representa ele no mundo digital. E aí, claro que eu gosto de ativos nativos digitais, eu acho o máximo, né? Todas as moedas, assim, e os NFTs, assim. E eu gosto dos ativos financeiros sendo tokenizados. Mas eu fico imaginando que a gente vai ter uma economia tokenizada de verdade quando a gente fizer essa passagem do mundo físico para o digital. Você não acha, assim, a escala de verdade vem quando tiver o carro, quando tiver o apartamento, vai aquele momento único, né? O que vai gerar esse momento único? Você fala, caramba, agora tokenizou tudo, né? Eu não consigo ver ainda para mim, pelo menos, o que seria, mas, assim, eu vejo claramente vários vetores vindo no sentido dessa tokenização. Então, você vê assim, tem várias iniciativas de mercado imobiliário, por exemplo, né? Quando a gente vai falar de ativos financeiros, imóveis ou coisas associadas a imóveis, como empréstimo, etc., é um grande vetor aí de wealth do mundo, né? Onde você está, grande parte do de dinheiro no mundo está em alguma coisa associada a imóvel, né? Tem muita coisa sendo tokenizada aqui, tem muita coisa vindo em tokenização de moeda, né? Seja via stablecoins, via CBDC, o real digital é uma, né? Então, assim, também é uma forma de tokenização e transformar essa moeda em uma moeda programável aqui dentro, que vai ajudar um ou outro, né? Então, assim, o que eu vejo são vários vetores vindo no sentido de tokenização. É um processo que ele toma tempo, eu não acho que também vai ser do dia para a noite, né? Então, assim, é um pouco disso, assim, e quando vê, aconteceu. Eu acho que é uma coisa que a gente vai, quando acontecer, a gente não vai nem perceber que mudou, porque vai ser tão
comum, né? Mais ou menos que de até pouco tempo atrás alugava DVD para ver filme, né? Então, assim, hoje em dia todo mundo usa Netflix e estamos falando de pouquíssimo tempo atrás, né? Não estamos falando de 20 anos atrás, né? Então, assim, você tem muita coisa acontecendo, ela vai acontecendo, vai naturalmente quando a gente vê. Bem, então, assim, acho que a tokenização, para mim, vai entrar como uma coisa que está vindo. E a gente vai, quando nem perceber, já foi. Quando você falou de imóveis, eu lembrei, você teve uma conversa há pouco tempo atrás com o Leonardo da Niftify, não é isso? Sim. Quer dizer, a ideia de você fracionar o que você quiser, né? A ideia de você pegar, né, o quanto de acesso você pode gerar, por exemplo, no momento que você fraciona um imóvel, né, que como estratégia de investimento é obviamente para poucos, para poucas pessoas, e a partir do momento que, eventualmente, se você fracionar isso e gerar, né, é claro, uma eficiência nesse processo, você pode ter, né, com R$1.000, você está com uma fração, né, daquele imóvel, né, completamente seguro, e daqui a pouco é 2.000, e eu estava brincando com meus amigos, eu falei, quem sabe daqui a 10 anos a gente fala assim, não, porque acabei de pegar uma participação do imóvel em Miami, né, porque eu estou com uns 3 participações em imóveis lá em Paris, e não sei, não estou gostando do mercado parisiense, e você está falando de R$200 aqui, R$200 ali, né, mas realmente, se você tem uma fração daquele imóvel, não é mentira, né? Não, essa parte da pulverização que a tokenização permite, vamos dizer assim, né, é espetacular, né? Porque hoje você tem grandes ativos do mundo hoje que são de certa forma, indivisíveis, né? Então, assim, você não pode comprar 1 metro quadrado de um apartamento. Ou você compra o apartamento inteiro, que vai ter 100 metros quadrados, ou você não compra. Né? Então, assim, por que isso? Né? Por que a gente não pode comprar uma coisa? O mercado financeiro tradicional já tem algumas coisas nesse sentido, né? Então, você vai pegar fundo imobiliário. Né? Então, o fundo imobiliário vai lá e compra o apartamento inteiro, vamos supor que ele só compra o apartamento, e vai ter lá 50 mil cotistas que tem um teco daquele apartamento. Isso já é possível de fazer? Até, né? Mas é para poucos produtos ainda, é uma coisa que não é tão fácil de ser feita. Né? Então, assim, a tokenização vem para facilitar isso. Ela vai ficar fácil, transparente, você vai conseguir acompanhar, né? Muito mais tranquilo isso. E aí cria um modelo econômico diferente, é isso que a gente está falando. Né? A partir desse momento que você tem esse somatório de tipos de tokens diferentes, nessas representações das coisas que têm valor no mundo digital, né? Representações digitais, né, das coisas que têm valor, digitalmente ou fisicamente, a gente passa a ter uma economia muito diferente, né, no mundo. Acho que essa é uma sensação. De vez em quando, né, de novo, você também falou, é difícil saber qual é o ponto da virada, a chave, né, mas essa sensação de que quem passou ali no final da década de 80, começo da década de 90, e viu a internet entrar e fazer uma mudança social que fez, né, eu ouço barulho de modem até hoje, meu amigo. De vez em quando, do nada, eu ouço barulho de modem. Né? Porque, né, coisa que ninguém... Né, você está ali do nada, pensando na carochinha, e faz aquele barulho de... Você fala, caramba, eu estava lá, né? Nesse momento estranho da virada de chave da sociedade. Não, a gente está nesse novo, né? Eu tenho meus filhos, minha filha tem 14 anos hoje. Ela não sabe que barulho é esse. Não tem a mínima ideia do que é isso, né? O que é ficar feliz... o que é ficar feliz com o modem US Robotics 56K, né, cara? Sabe? A melhor felicidade da vida é ter um US Robotics 56K, né? E de alguma forma, a gente está nesse momento, né? A gente está compondo isso, né? Quando a gente olhar para trás, talvez a gente não discuta mais uma economia tokenizada, porque a gente não discute mais uma sociedade internetizada, né? Porque, né, não faz mais sentido falar de uma sociedade internetizada. Né? E acho que esse paralelo que você está fazendo é ótimo, porque assim, e até eu até de vez em quando tenho que até parar para me atentar a esse ponto, porque assim, são pouquíssimas pessoas no mundo que sabem como a internet funciona. Né? Você entra, já pega o Wi-Fi em algum lugar, pega o 4G, etc., e resolve a tua vida e faz o que você quiser lá dentro. É assim, mas você não sabe como é que funciona. Né? Eu acho que no caso de blockchain, tokenização, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Assim, pouquíssima gente vai saber como funciona mesmo, mas, cara, funciona. Funcionando. E pouquíssima gente vai estar interessada, né, em como funciona, né? Tá tudo bem, tá funcionando. Ok, aí vamos dar um passo, assim. Ok, eu tenho tokens, né? Esses tokens podem estar em forma de moedas, em criptomoedas ou criptoativos, né? Esses tokens podem estar, né, representando
ou outros ativos, né, pode ser um NFT, pode estar representando, né, um objeto colecionável de arte, eu tenho tokens. E aí começa a gente juntar a ideia de tokenização e finanças descentralizadas. Qual é a junção disso? Como é que essas coisas conversam? Por que um é tão importante para o outro? Né? Por que com token é melhor eu ter um processo mais descentralizado? Né? Na sua opinião. Tá, e aí vem um pouco, então a gente começa a entrar na parte do token, moeda, token que tem algum valor do ponto de vista financeiro, né? Então, assim, e aí eu acho que o que a gente está vendo são coisas espetaculares, né? Então, assim, quando a gente entra nesse token que é uma moeda, né? Então, assim, a principal forma de fazer é o que a gente chama das stablecoins, né? Em geral, você coloca tudo isso daí dentro das stablecoins. E a principal objetivo da grande maioria desses protocolos de stablecoins hoje é ter uma representação do dólar dentro desse mundo tokenizado, né? Então, um token que seja 1 para 1 com o dólar. Aí você tem várias formas de fazer isso, né? Que hoje diria, já dá para dizer que até as algoritmas não estão tão bem, né? As algoritmas ainda não estão tão bem, mas assim, as clássicas, que é aquela história de você pegar $1 bilhão, colocar numa escrow account, né, num banco, e emitir $1 bilhão de tokens e ficar ajustando sempre para ele ficar 1 para 1, né? E você poder converter aquele token para um dólar, né? O SDC, o SDT, tem várias que seguem essa coisa, até as mais experimentais, né? Que são essas algorítmicas que tentam achar isso daí sem ter colateral, ou tendo colateral, ou de uma forma via dívida. Você tem casos assim espetaculares. Isso faz parte até do meu doutorado aqui, né? Que agora está trancado, mas de certa forma eu estava estudando, tenho estudado bastante sobre stablecoins, que é como é que você tem essa experimentação. Isso remota muito ao que a gente teve ali na década de 80, principalmente na América Latina, né? Porque a gente teve muita experimentação com moeda, né? Então, assim, você teve câmbio fixo, câmbio flutuante, você teve várias coisas acontecendo ali nisso na América Latina, e aqui é a mesma coisa, é o mesmo ambiente, né? Só que no ambiente digital e com muito mais criatividade. Né? Então, assim, você tendo muita coisa, que obviamente tem mais risco, mas, cara, pode sair uma coisa muito legal aí de dentro. Né? Então, assim, acho que é um pouco do que eu estou vendo, mas aí tem coisas que não dão muito certo. Né? Realmente, olha o que aconteceu aí no ST da Terra, é um deles. Tá? Mas, de qualquer forma, e aí você tem esse ambiente, essa representação digital aí desse dólar dentro desse ambiente, e que gera a possibilidade de você ter tudo que o dólar tem no campo do mercado tradicional aqui dentro. Né? Aí você começa a ter empréstimo, você começa a ter derivativo, você começa a ter... empréstimo que não é em banco, investimento que não é em corretora. Exato. Que é tudo na rede Ethereum, mas tudo distribuído dentro de protocolos, a grande maioria com smart contracts, com protocolos ali que já são programados, né? Como é que eles vão fazer e tudo, né? Então, assim, você tem, obviamente, uma coisa, muita de inovação, de novidade, de coisas acontecendo aqui, e que acaba atraindo muitos agentes, né? Porque aqui é uma inovação, você tem mais risco, obviamente, mas tem um prêmio maior também, né? Então, você tinha protocolos pagando 15% ao ano, 20% ao ano em dólar, né? Quando o mercado financeiro tradicional está pagando ali perto de 1%. E aí começou a atrair muita gente aqui para dentro, para protocolos que não tinham uma base muito boa, que não eram bem, não vou dizer bem feitos, mas que não eram antifrágeis nesse sentido, né? Que poderiam ali ruir com alguma coisa, acho que a Terra foi o principal, e que acabou acontecendo aí há 2 meses, há 1 mês e meio atrás, né, e acabou puxando grande parte aí dos ambientes DeFi. E hoje o que você vê é que tinha muita gente aqui que estava muito alavancada, né, com operações muito grandes, com estruturas muito grandes, que estavam trazendo muita rentabilidade, mas às custas de um risco muito desproporcional. Né? E quando o mercado cai... E aí você acha que, de alguma forma, isso não faz parte do desenho? E aí deixa eu tentar me explicar um pouco mais. Assim. De alguma forma, para a gente estabelecer confiança na sociedade, né, nas últimas décadas, né, talvez milênios, a gente criou as figuras da terceira parte confiável. Né? Então, literalmente, né, quando eu for comprar seu carro, para eu ter certeza que o carro é seu, você tem que me dar um documento que quem emitiu foi o Detran. Né? E enquanto o Detran não me garantir que o carro é seu, o carro não é seu, não adianta o que você faz. Então, eu confio no Detran. E aí ele tem que passar no cartório. Então, o Detran pode dizer que você pode transferir, mas eu tenho que ir numa outra parte confiável que diga que aquela transferência realmente aconteceu para eu voltar no Detran para dizer. E é claro que você cria um monte de camada de ineficiência nesse processo. Né?
Acho que foi muito eficiente em determinado momento, enquanto a gente não estava tão digitalizado como sociedade, né? Mas agora você começa a ver e fala, não, eu não preciso disso. E banco é uma terceira parte confiável, né? Eu boto meu dinheiro, ele que empresta, né? E ele que assume o risco, e se der errado, ele que me devolva, dentro de determinados limites, né? De novo. E tem um banco central olhando esse banco, né? E tem um fundo garantidor, né? E tem a CVM, tem a SUSEP. Então, eu crio, né, vários instrumentos sociais, né, que validam o que está acontecendo. E aí eu venho com essa ideia maravilhosa. Eu falo, não, eu digitalizo o valor, eu digitalizo o dinheiro, eu digitalizo, né, a representação de valor com a tokenização, e eu descentralizo. Eu não preciso mais dessas terceiras partes confiáveis. Mas não parece que, de alguma forma, existe uma certa inocência nessa afirmação, né? Ou pelo menos não tem uma maturidade pronta para isso, e a gente acabou não transferindo a confiança da terceira parte confiável que a gente já conhece para uma confiança na tecnologia, no protocolo, né? Então, eu transferi a minha confiança para o protocolo, né? Para o código. E a partir do momento eu acho que o código vai funcionar e eu toco a minha vida. Eu acho que sim, tem um pouco não diria talvez inocência, mas um pouco de está muito no começo ainda, né, de ver como ajusta isso, né, Rodrigo? Então, assim, o que a gente vê nesses últimos episódios aqui é que você tem alguns protocolos, algumas coisas que estão acontecendo que são ambientes centralizados mesmo dentro de cripto. Né? Então, você tem alguns hedge funds que eram centralizados, tinha lá a decisão de 2, 3 pessoas, que coisa, e alavancaram demais e estão no problema. Ok, isso aqui é igual mercado financeiro, mas no ambiente, mercado financeiro tradicional, mas no ambiente onde você não tem regulação, você não tem limites. Né? Então, o cara podia fazer sem um garantidor, sem um seguro, né, de alguma forma. Né? Sem nada, isso é ruim. Por outro lado, você tem o outro, que são dos protocolos totalmente centralizados, e aí você tem uma certa forma da confiança no código, né, no smart contract, de que ele vai atuar daquela forma como ele se propõe. Eu acho que isso aqui tem uma vantagem grande para frente, principalmente no mundo de muita volatilidade, porque ele é muito testado o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, os que sobrevivem a esses movimentos de queda de 80%, alta de 5 vezes, etc., são os que têm um código efetivamente resiliente para conseguir atuar em todas as situações que existiram. Né? Então, assim, eu acho que isso daí ajuda muito. Agora, independente disso, acho que a crença ou essa confiança a gente sempre vai ter que ter. Em alguma coisa ela tem que ser colocada, né? Porque, assim, senão a gente nem vive, né? Então, assim, sem confiar em nada e sem acreditar em nada, acho que a gente deixa de ser humano até. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Então, assim, acho que esse código, essa confiança, e você vai ter tanto mais confiança quanto mais resiliente ele for. No caso do mercado financeiro tradicional, essa resiliência vem associada à regulamentação, a você ter alguém olhando, a limites. Do ponto de vista de cripto, isso vem basicamente pelo código e como é que ele atua em várias crises que existiram. Eu acho que eu encostei numa corda aqui na conversa, o Paulo Jerônimo está lembrando a gente, obrigado, Paulo, pela conversa, está dizendo, tem algo fundamental, vou botar aqui porque vai ser mais fácil para mim e para todo mundo, está dizendo, eu diria que é algo fundamental sobre a questão de confiança transferida para o código em relação a estar na mão de empresas. O código é auditável, e no caso, muitas empresas não. Né? Paulo, eu acho que tem... Pode falar, Gustavo. Para deixar uma pulga atrás da orelha do Paulo, aí, a empresa de auditoria também não é infalível, né? Esse código é auditado, mas assim, o que a gente viu aí nesses últimos anos, pelo menos, é que você teve vários protocolos que eram auditados, que estavam funcionando, mas que acharam alguma falha e foi explorado lá e tiraram todo o dinheiro de alguns protocolos, né? Então, assim, o fato de ser auditado, para mim, não, obviamente ajuda, é bom, mas não é a bala de prata que vai dizer que não vai ter problema nenhum, né? Eu estava aqui lembrando das empresas de rating, né, cara? Então, assim, você tem um monte de investimento com empresa de rating que durante um tempo mandou AAA e meses depois o mercado quebra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma... quando eu falei inocência, né, eu estou dizendo assim, talvez mais uma inexperiência do que a gente está fazendo, que eu sou completamente a favor. Quando você falou, né, esse é um ambiente de muito teste e muito aprendizado, também estava resgatando a aula de genética, né, cara? Mosca da fruta. Quanto mais rápido se reproduz, mais rápido eu faço teste.
Então, é interessante o que eu tenha, né? Vou aprender genética ali, em quem se reproduz muito rápido, né? Eu vou aprender genética de verdade com bactéria, meu amigo, sabe? Porque se você reproduz muito rápido, eu vejo para onde está indo e eu recomeço fácil, tem dor, né? Tem dor, teve muita gente, né? Nesses anos aí tem muita gente que dor, nessa descentralização, mas eu tenho um aprendizado bacana. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Eu preciso confiar na empresa que está auditando, e eu tenho que lembrar que, por mais que eu confie em quem está auditando, eles também não são infalíveis. E aí, eu gosto de ter um pouco dessa discussão de transferência de confiança no mundo descentralizado. Porque eu estou confiando no blockchain, eu estou confiando na DLT. Mas eu tenho um mecanismo de consenso. E você está confiando no mecanismo de consenso, não é isso? E aí você tem que relembrar aonde você está colocando sua confiança, né? Então, se eu estou confiando no mecanismo de consenso, se eu estou confiando no protocolo, tá ótimo. Esse é um grupo de confianças que você tem que estar satisfeito com eles, né? E confiança, volta no ponto, confiança é coisa de humano. Se a gente não confiar que a gente vai conseguir andar, você nem sai da cama, né? Porque assim, você vai levantar da cama e fala assim, você tem que confiar que você vai se jogar para frente e tua perna vai, né? Então, assim, essa confiança é inerente a gente, tem que ter. Né? E por que você acha, e aí eu vou puxar um pouco dessa história que a gente tem tido com o Banco Central, né, junto aos laboratórios de inovação financeira, por que você acha que o Banco Central brasileiro está interessado em DeFi? Né, porque, né, quer dizer, de uma certa forma você pode achar que é incoerente, né, com o posicionamento dele, de outra, né, parece que não, porque ele deixa isso claro, está no Lift Challenge como uma das coisas que ele quer explorar. E não só ele, né? Por que bancos tradicionais estão querendo explorar a ideia de DeFi, de finanças descentralizadas? Eu acho que a curiosidade do mercado financeiro tradicional e essa iniciativa do Banco Central de estar junto, eu acho que ela vem basicamente da minha percepção de que esse negócio já está acontecendo. Né? Então, assim, eu como regulador, eu preciso entender. Né? Entendeu? Assim, porque assim, eu vejo o regulador, Rodrigo, como sendo aquele ente que tem que ajustar os anseios de uma determinada sociedade. Então, assim, se a sociedade definir que ela vai querer fazer tudo via uma plataforma A, B, C, o Banco Central ou qualquer regulador ele tem que ajustar isso para que seja feito. Tá? Então, assim, mas quanto mais ele entender o que é esse outro lado, mais ele vai conseguir também ajustar o que a sociedade quer. Né? Então, assim, acho que ele tem que entender um pouco esses lados para fazer. Então, assim, acho que os bancos centrais do mundo e o brasileiro em especial, acho que estão muito nessa de, eu preciso entender o que está lá. Né? Porque, assim, se isso começa a acontecer muito e eu estou muito atrás dessa inovação e eu não entendi, eu posso ter uma ruptura muito grande. Né? Então, assim, o primeiro exemplo que eu dou quando a gente entra nisso daqui é efetivamente a CBDC, né? O real digital, a digitalização da moeda do Banco Central. Até ali 2018, mais ou menos, acho que foi 18 que veio a Libra, cara, você tinha um ou outro estudo de Banco Central, falando um aqui, outro ali, comentando alguma coisa. Já tinha até um estudo do Banco Central do Brasil sobre isso. 2015, a gente era super orgulhoso de ter um. A gente tem... Eram uns poucos que estavam falando isso. A grande maioria do mundo nem tinha nada sobre isso. Né? Mas tá todo mundo. Aí vem o cara, Facebook, né? Fala assim, eu vou lançar minha moeda digital aqui, a stablecoin chamada Libra. Aí todo mundo falou, caramba, esse cara com 2,5 bi de pessoas nas plataformas dele, cria a moeda dele, pô, a minha moeda do Banco Central do país, pô, vai ficar secundária, isso pode ficar secundária isso. Né? E aí ele levantou a lebre de todo mundo, aí acabaram uma enxurrada ali de problemas para frente em cima do Facebook, que ele não conseguiu fazer nada, mas o bom é que ele alertou todos os bancos centrais e falou, ó, isso aqui tá vindo, ele vai acontecer. Então, assim, é bom eu começar a dar uma olhada nisso. E hoje você tem o BIS e vários bancos centrais do mundo com vários estudos sobre CBDC. Né? Então, assim, eu acho que esse caso do CBDC coloca um pouco desse ambiente de DeFi também, que acho que é um pouco da mesma ideia. Né? Então, assim, já está acontecendo, já tem plataformas aí. DeFi chegou a ter dentro dos protocolos de DeFi quase 200 bi de dólar sendo negociado. Então, assim, hoje caiu muito, está com 100 e poucos bi, mas são 100 bilhões de dólares sendo negociado num ambiente de experimentação, de começo ali, de início. É muito pouco em relação ao mercado financeiro tradicional? Mas você pegar o crescimento que ele teve aí, desde 2019, que quando começou, é muito grande. Né? E esse crescimento, a gente sabe que tecnologia é aquele crescimento que ele é exponencial, né? Ele vai indo, vai, de repente ele sobe, dispara, né? Então, assim, se você vai querer aprender quando ele está lá em cima já, caramba, tem muita coisa que você ficou para trás. Então, assim,
acho que é importante os reguladores e os bancos centrais entenderem esse movimento para estarem preparados para ajustar alguma coisa que seja necessária. Tem alguma coisa de DeFi que você tem enxergado, que você tem gostado muito, ou alguma coisa que você gostaria de enxergar que você ainda não viu? Você tem conversado com bastantes agentes, bastantes players, né? É uma história, é uma coisa até meio controversa. O que eu adoro de DeFi são as stablecoins algorítmicas, Rodrigo. Eu acho que esses experimentos que estão fazendo com moedas são espetaculares. Eu acho que não acertaram ainda, não tem nenhuma ainda que eu fale, isso daqui é uma bala de prata, um negócio espetacular, mas eu vejo coisas muito interessantes. Você tem Frax, Beam, Reserve, High, você tem várias aí formas muito diferentes de tentar encontrar uma estabilidade aí, de um token em relação ao dólar, principalmente. Então, assim, acho que são modelos muito legais. O que eu acho muito legal do ambiente, de modo geral, é que é um ambiente de código aberto. Então, assim, se eu vejo lá um protocolo e falo assim, isso aqui é muito bom, mas tem essa falha aqui, e eu tenho uma solução para essa falha, eu copio tudo o resto e só altero aquela falha e crio um outro, né? Então, assim, isso aí, para inovação, é muito bom, né? Então, assim, e para moeda, eu acho que é fascinante no final das contas. Acho que tem muita coisa muito legal. Duas perguntas. Primeiro, se você combinou alguma coisa com o Paulo Jerônimo, porque praticamente vocês ao mesmo tempo falaram de código aberto aqui, né, das vantagens de ter código aberto. Estou achando que você tem algum combinado com o Paulo Jerônimo aqui. Questão de pensamento. Que bacana, que bacana. A segunda quando você fala de moedas, e a gente vai ter que ter tempo de falar de Web3, hein, pelo amor de Deus, mas quando você fala em finanças descentralizadas, a criação de uma stablecoin algorítmica, e que você gosta muito, né? Mesmo o momento estando, né? Nesse momento você tem que respirar e manter, né? É tipo torcer para time que está perdendo no momento, né? Mas você saber que ele tem tudo para ganhar um campeonato. Porque, de alguma forma, isso vem também de uma sensação, porque o outro lado já está dado, e aí eu vou, de novo, tentar traduzir o que eu estou falando. Você tem declarações recentes do Banco Central, do Fábio Araújo, do Roberto Campos aqui no Brasil, e até do Fed ou de projetos vinculados ao Fed americano, dizendo assim, olha, eu crio a minha CBDC, né? Você atrela ela uma a uma na sua stablecoin e você faz o que você quiser a partir daí. Né? Então, isso parece que já está dado, isso vai acontecer. Né? Então, você vai ter bancos, instituições financeiras e agentes, né, criando as próprias stables internas, grudando na CBDC nacional e tentando criar a partir daí. Sim, e aí esse modelo de uma CBDC de atacado, vamos dizer assim, né, onde na verdade você emite uma CBDC para os bancos emitem as stablecoins para a sociedade, não é um modelo assim do ponto de vista de funcionalidade, de estrutura, de funcionalidade muito diferente do que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem as reservas bancárias dos bancos contra os bancos comerciais e múltiplos com o Banco Central, e a população inteira do país tem um claim, né, uma dívida, um passivo, vamos dizer assim, um ativo contra o banco, e o banco tem um passivo contra você, né? Então aquela conta corrente que você tem lá em qualquer banco que você tenha no Brasil, né, ele é o dinheiro do banco, né, não é do Banco Central, né? Então assim, é como se fosse um stablecoin. A diferença é que você coloca uma stablecoin e uma CBDC nesse caminho, é que você faz a stablecoin facilita você fazer o que a gente chama de moeda programável. Ela vira uma moeda programável. Sim. Ela vira um token. Né? Então, assim, o fato dela virar uma moeda programável, aí você consegue programar muita coisa em cima dela, e aí eu vou dar o exemplo clássico de uma moeda, clássico que eu já dei 90 vezes, que é do carro. Você vai pegar um carro usado, né? Você vai comprar um carro usado, você ia abraçado com o cara lá no banco e no cartório para fazer a transferência. Se aquela moeda tivesse digitalizada e o certificado do carro tivesse digitalizado, os dois fossem tokens, isso podia ser automaticamente feito. Né? Então, assim, já tem plataformas, já tem estruturas de smart contracts que fazem isso. Né? Você só passa um token só e somente se aquele outro for passado. Né? Então, assim, e se aquele outro foi passado, você já passa automaticamente. Então, essas stablecoins de bancos programáveis criam vários casos de uso. Opa, lá vem o Marcelo aqui, Alvarenga. A gente vai chegar em Web3, mas essa é boa.
Vamos lá, ver se a gente está falando sobre isso. Quer saber se DBCs sintéticos não substituiriam as atuais stablecoins no mercado? O Marcelo sempre com as perguntas difíceis, né? A gente discute bastante, eu falo bastante com o Marcelo, adoro conversar com ele sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que elas têm um papel aí, talvez elas sejam a maioria nesse sentido, por estar dentro do mundo regulado, mas acho que as stablecoins têm um papel dentro desse mercado. Então, assim, o que eu vejo aqui é um pouco assim, o Pix. Pix vem, ganha um pedaço grande das faturas de transferência, mas o TED está lá ainda tem gente que faz DOC ainda, né? Tem gente que usa dinheiro para moeda ainda. Então, assim, acho que depende do caso de uso que você tenha, você pode ter uma outra. Elas tenderiam a ser majoritárias ou ganhar uma boa fatia de mercado, aí eu acho que sim, né? Porque aí você vai estar dentro de um ambiente regulado, onde já vai estar tudo lá dentro, com a ressalva de que isso tem que ser feito rápido, né? E aí vem o ponto dos bancos centrais. Porque se eles demorarem, a parte das stablecoins vai dominar o mercado e vai ter casos de uso que até a CBDC sintética vir, já era, né? Então, assim, acho que é um pouco essa preocupação que os bancos centrais têm aí em relação a não deixar que as stablecoins tenham um espaço tão grande que depois é difícil você regular e tirar. Ok. Para mim ainda tem uma discussão, mas que a gente não vai conseguir ter tempo disso, de que, de alguma forma, essa stablecoin de atacado, né, ela talvez tenha uma vantagem de você não ter a centralização total de todas as movimentações financeiras de todo mundo. Se você tivesse uma CBDC de varejo emitido por um único órgão, né, centralizado, tem uma discussão, tem um aspecto dessa discussão. Então, né, as transações estão rodando na rede privada do seu banco, né, vai lá. Então, né, tem um pouco dessa discussão também de em que momento pode se enxergar aquilo ou não. Mas, assim, se a gente não entrar em Web3 agora, acabou, porque a gente tem 10 minutos de conversa. Tá bom, então, antes de falar Web3, só fazer um comentário sobre isso aí rapidinho. Eu acho que, assim, tem uma coisa também, que se você faz a população ter acesso ao CBDC direto, você traz muita coisa para o Banco Central que não é o dia a dia dele, né? Ele vai ter que ter controle de saber quem é essa pessoa, know your customer, AML, etc., que acho que ele não precisa e nem quer. Então, deixa isso com o banco mesmo. Então, por isso que a gente está indo para essa tendência dessa CBDC. Olha, basta o DICT. Basta o DICT do Pix, tá bom demais, né, cara? Basta o diretório do Pix, tá bom demais. Próxima. Ok, então tá, a gente tem uma economia tokenizada, a gente tem possibilidade de centralização, e aí tem um pessoal insistindo que existe uma coisa chamada Web3. Né? Tem um pessoal dizendo, olha, isso cai num conceito maior, né, de uma evolução dessa relação que a gente está aqui agora, via web, né, diga-se de passagem, dessa interação entre as pessoas, dessa camada de interface social a partir de 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, depende da conta que você faça, né, de uso verdadeiro ou de desenhos, e a gente está indo para uma coisa, a princípio, chamada Web3. Junta isso aí para a gente, assim, o que a princípio é a Web3, por que ela conversa com tudo que a gente falou até agora. Tá. Acho que a Web3 ela vem, é uma reformulação da internet. Então, assim, quando a gente vem com a internet hoje, o Web 2, vamos dizer assim, né? Não vou nem pular o Web 1, senão a gente vai ficar muito longo. O Web 2, você tem vários modelos de uso aí centralizados de Amazon, Facebook, vários, etc., o próprio YouTube, ou qualquer outro que seja, onde você tem ali formas de ter dados trafegando aqui, mas você não tem uma forma de monetização inerente a esse processo. Então, assim, quem faz YouTube, você ganha dinheiro lá no YouTube, mas ele te paga via cartão de crédito. O Facebook cobra propaganda também via sistemas financeiros com cartão de crédito, débito, etc. Você não tem uma moeda associada ali, né? Não é inerente ao processo. Quando a gente vai para a Web 3.0, aqui essas plataformas, ele já tem um token ali, que tem um valor monetário dentro dela. Então, assim, esse fato dela ter esse valor monetário, a monetização daquele dado que você está trafegando ali dentro, ela já é inerente ao processo. Então, assim, aquele dado que está trafegando, em tese, ele já é seu, porque você tem o poder de tirar aquele dado caso você queira, porque é uma carteira que está lá sendo feita. E você já tem esse modelo de monetário implícito ao sistema. Isso é muito bom e cria volto no ponto, cria casos de usos assim, espetaculares. Então, você tem desde a startup que está começando, que faz o teu
ICO, de certa forma, e vende tokens no mercado como se fosse uma coisa parecida com ações daquela empresa, até estruturas que estão replicando o dólar nesse mercado aqui, stablecoins, né? E estão aí fazendo com que você consiga deixar o dólar um dinheiro programável, coisa que ele não é no mercado financeiro tradicional, tudo inerente a esse sistema. Então, assim, isso aqui acho que é uma mudança em termos de perspectiva enorme. O Web3 vai além um pouco, porque ela tem muito a ver com ownership, com poder, com você ter a coisa. Né? Então, assim, e aí volta a comparação de Web3 e Web2. Web2, os dados que você está lá no YouTube, Facebook, etc., que usam esses dados aí para te vender alguma coisa ou para acumular esses dados e vender eles de forma junta, né, com toda, você não recebe nada por isso, ou recebe uma fração se alguns pagam alguma coisa para você. Aqui, como no Web 3.0, como aquele dado já é seu, você já tem poder sobre aquele dado, você mesmo pode negociar aquilo lá. Né, e vir um token de uma plataforma que já está lá sendo feita. Né, então, assim, acho que isso é muito, sei lá, acho que é muito interessante e muito bom. E acho que traz um poder muito grande. E aí a gente vê todas essas aplicações de Web3, seja DeFi, seja de telecomunicações, seja do que quer que seja, que você tem aí claramente a parte do poder saindo de grandes corporações, grandes estados, etc., e vindo mais para o indivíduo. Ele acaba tendo poder sobre aqueles dados, sobre aquilo que ele tem. Né? Isso é uma mudança, pode vir a ser, ou será, uma mudança do ponto de vista de modelo de negócio cultural muito grande. Né? Mas, assim, só fechando aqui o parênteses, Rodrigo, acho que a grande diferença de Web 2 para Web 3 é esse ownership, né? As pessoas vão ter o poder sobre aqueles dados, eles vão ser donos daqueles dados efetivamente, né? Então, eles poderem fazer o que quiserem com isso. E você acha que isso nasce de alguma forma numa discussão de GDPR, de LGPD, de Open Finance, Open Data, Open Society? Quer dizer, isso é um caminho de você dizer, olha, a discussão inicial é essa que a gente já está tendo agora? Por exemplo, quem é dono dos dados financeiros que eu produzo? Classicamente, você é a própria instituição financeira, porque quando você tenta portar os dados, tirar os dados, você mesmo olhar seus dados, ele está lá. Esse é um caminho gradual que a gente já começou para a gente garantir que os dados sejam de verdade do usuário? Sim, não, eu acho que essa discussão já é uma discussão inicial do que vai acontecer. Né? Então, assim, o Web 3.0, de certa forma, essa discussão já é resolvida, né? Porque assim, você tem a tua carteira, aquele dado é da carteira, né? que é teu, já por definição. Né? Então, assim, mas é bom você ter essa discussão e estar a sociedade preparada para isso antes, porque já vai estar claro de quem que é o dado, de quem que é o coisa. Então, assim, eu acho que assim, no mercado financeiro tradicional a gente teve muita a discussão, e aí o setor bancário foi aí, o principal aí, alvo de tudo, né? Nesse sentido, de que, cara, o setor bancário tem muito dado, né? Então, assim, ele utiliza esse dado para eles, né? Para eles ajustarem, para eles oferecer crédito, para o que quer que seja, né? Em determinado momento, pós-crise de 2008, o setor ficou fragilizado, os reguladores foram e falaram, ok, agora esse dado aí não deve ser só seu, né? Deve Open Bank, Open Finance aí no mundo inteiro, né? Mas, assim, você vai pegar grandes estruturas de Web 2 hoje, Facebook, Amazon, Google, etc., eles têm muito dado também. Né? Mas ele é obrigado a dividir esse dado com alguém hoje? Não, porque eles estão hoje com muito poder. Em algum momento eles vão ter que dividir isso. Né? Então, mas indo para frente, se a gente tiver uma migração desses dados para um esquema de Web 3.0, esse dado efetivamente já vai para o usuário. Né? E se ele quiser agregar ele ao comprar ou vender esse dado, aí ele que o faça. Paulo Jerônimo está lembrando da gente que essa história está séria o suficiente para o Instagram já começar a fazer testes de as imagens do Instagram, né, já virarem NFTs, então já fiz o token, já estou me preparando para isso. Mas eu tenho uma questão, quando a gente olha esse ownership, essa titularidade dos dados próprios. Eu não sou um influencer digital, você é, Gustavo, eu não sou. Então, eu não tenho poder nenhum no mercado. Eu não tenho poder nenhum de mercado, eu não tenho poder nenhum de negociação. Quer dizer,
em algum momento, eu não vou ter que criar camadas intermediárias que agreguem cooperativas, associações, guilders, eu não sei o nome disso, né? Mas, porque eu não vou negociar frações de reais para acesso para saber se eu tenho mais de 40 ou menos de 40, né? Se eu moro no bairro X ou Y. Você consegue enxergar, tem alguns modelos que digam para onde você vai? Porque para o usuário normal, monetizar o próprio dado, me parece um pulo de onde a gente está hoje, não te parece? Eu acho que é um pulo, concordo que é um pulo, é relativamente fácil. Agora ele pode... É que hoje dentro de esse Web 2, a gente já está dentro das estruturas dessas grandes empresas, né, Rodrigo? Então, assim, você está fazendo vídeos, já tem lá 2 ou 3 ou 4 empresas fazendo isso. Você está fazendo a mídia social, 2 ou 3 empresas. Está pesquisa, 2 ou 3 empresas. Então, você já está ali dentro, você dá o seu dado para utilizar o sistema deles. No final das contas, é isso, é essa a troca que a gente tem hoje no Web 2. Né? Web 3, todos esses produtos vão estar ali sendo para a gente e a gente pode efetivamente comprá-lo ou trocá-los por nossos dados também. Né? Mas se a gente quiser, porque aquele dado vai estar com a gente entrega o dado, ele entrega o produto. Aqui não, aqui você não tem muita saída em Web 2, né? Então, assim, se você quiser falar para uma dessas grandes, fala assim, eu quero utilizar o teu sistema, mas eu não quero que você fique com nenhum dado meu. Não, isso não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade, né? Em Web 3 isso poderia ser uma possibilidade, né? Então, se o cara te oferecer um serviço, troca de nenhum dado, por exemplo. Depois de muita discussão, a gente começa a achar o botão de excluir dados, né? Mas até hoje esses botões são muito escondidos, né, cara? Nessas grandes redes centralizadoras. Não tem interesse, né? Então, assim, a questão de que o que eles querem é o seu dado, no final das contas, para... E é o que você falou, a ideia está revertida, eu não excluo o dado já é meu. Né? Eu não compartilho mais com você. É você que não consegue mais usar. Ok. O Paulo Jerônimo, próxima vez, Paulo Jerônimo, você vai ser convidado, porque ele já quer falar de metaverso. Aqui. A gente excluiu o metaverso dessa conversa para ter um mínimo de sanidade, sabe assim? A gente começou a excluir algumas coisas para ter um mínimo de sanidade nessa conversa aqui. Né? Mas é a continuação, acho que o Paulo Jerônimo está certo. É a continuação da conversa aqui. Sim, eu acho que assim, metaverso, uma digitalização, assim, acho que a mensagem assim, a gente está indo para isso vai acontecer. Né? Então, assim, a gente hoje, por exemplo, mercado de roupas, você já vê muita discussão em roupas digitais. Entendeu? Pô, eu quero ficar aqui, mas não quero estar com essa camisa falando com você. Quero vir com a camisa bonita, etc. Só digital. Eu vou estar aqui com essa, mas digitalmente eu vou estar com uma outra aqui, XPTO, que eu tenho escolhido ou comprado. Isso é uma coisa que deve acontecer. Já tem muito teste sendo feito e eu acho que é uma coisa que vai cada vez mais aumentar. Né? A gente está... Essa digitalização, acho que a pandemia fez um favor, vamos dizer assim, de acelerar muito isso também. Né? Então, assim, hoje a gente é muito mais digital do que a gente era 2, 3 anos atrás. Né? Não tenho dúvida em relação a isso. E tirou muita gente da zona de conforto. Né? Aquela pessoa que... Vou pegar o exemplo até de alguns... Provavelmente alguém tem algum familiar assim, que ia no banco ainda. Né? Por quê? Porque sempre ia, estava indo, etc. O cara agora, com a pandemia, não pôde ir no banco. Teve que arrumar um outro jeito de fazer. Né? Então, isso aí, depois que acaba e que volta agora, você também já não vai no banco tantas vezes, você vai menos. Então, assim, é só um exemplo. Você já podia fazer tudo, como eu faço há muitos anos, sem ir fisicamente numa agência bancária. Né? Já dá muito tempo para fazer isso, mas tem muita gente que ainda ia por costume. A pandemia tirou esse pessoal da zona de conforto. Né? Então, só para dar um exemplo, assim, fácil. Então, duas coisas que para reforçar, acho que a pandemia para a sociedade foi uma espécie de buraco de minhoca físico, né? Assim, wormhole, assim, né? Uma dobra no espaço-tempo, você estava num lugar, você saiu no outro, você está tentando entender como é que aquilo aconteceu. Né? Porque, a princípio, não era para ter acontecido desse jeito. Então, acho que essa é uma sensação. A gente está deslocado no tempo e a gente vai, talvez, demorar um pouco para entender que a gente deslocou no tempo. Você tinha uma discussão financeira antiga, né, que o Brasil era a Belíndia, lembra disso? O Brasil é a Belíndia, é a Bélgica e a Índia ao mesmo tempo, você não sabe onde você está. É essa sensação de que você estava, amigo, é 2022 ou 2222, ou 2062? O que aconteceu nesses 2 anos que dá uma sensação de mais 20? Acho que essa é uma sensação forte.
E para quem não acredita, né, no metaverso, nessas possibilidades de universos virtuais, digitais, persistentes, baseados em avatar, 3D, eu adoro fazer uma brincadeira, eu falo, você já tem um avatar. Ele chama sua foto no LinkedIn. Aquilo não é você, aquilo é a sua representação digital. Né? Aquilo é o que você gostaria que você fosse. Aquilo não é você. Né? Ele só não está andando ainda. Né? Ele só não está falando ainda. Mas, né, você já tem um avatar, só falta pouco, cara, para você entrar num mundo 3D digital. Assim. Essas conversas são ótimas. Porque a gente já tem... E a gente acha que essa mudança vai ser tão, de certa forma, gradual e acontecer que a gente não vai nem perceber. Eu acho que é isso. Sempre o sapo na panela que está esquentando. Uma hora, quando a gente vê, já ferveu, está ótimo. Não tem problema nenhum. Meu amigo, acabou. Para variar, né? Acabou. Rápido, né? Bebel acabou, Jerônimo acabou, Marcelo acabou, né? Wesley acabou, quem está aqui nos vendo agora acabou. Quem não estava aqui, não participou dessa conversa, pior, assiste gravado depois, melhor, né? Ainda bem que está gravado. Mas, Gustavo, sempre super prazer conversar contigo, trocar uma ideia. Papo sempre maravilhoso. Se alguém reclamar que a gente não fez o link com as oportunidades para as fintechs, assiste de novo. Né? Estão todas as oportunidades desenhadas aqui, né? Ou então manda cartinha, né? Para perguntar onde estão as oportunidades, porque a gente acha que a gente falou delas, né? Se você não enxergou, né? Talvez a gente, com a cartinha, a gente responda. Só consideração. Ó, o Davi Cunha aqui, ó. Abraço, Davi. Davi, boa. Não, eu só queria agradecer aí, Rodrigo, sempre um prazer conversar contigo aqui e avisar aí para quem está olhando, que quer aprender e está olhando esse mercado, cara, tem muita coisa para fazer. Assim, é fascinante a gente estar podendo fazer parte desse momento aí da história, desse movimento de cripto, blockchain, stablecoins, tokenização e tudo isso que está acontecendo, porque acho que são coisas que vão mudar bastante a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente vai estar atuando daqui 20, 25 anos. Acho que é uma coisa muito legal, e talvez até menos, talvez daqui 10 anos a gente já está vendo isso, né? É difícil você prever. Para a gente também. Além de Davi, Thiago, o Léo Braga tá cutucando a gente em relação ao Next, que a gente está com uma aceleração da Fenasbac. Né, o Gustavo, inclusive, é um dos mentores lá, dizendo para a gente não esquecer de NFT. Amigo, lê direito, tá lá, hein? A gente fala de token que não acaba mais, a gente fala né, das ligações tradicionais, de investimento e cripto e a ligação ao mundo tradicional. Tá lá, se você olhar direito, né, pode mandar projeto de NFT que a gente vai gostar de ver o projeto por lá. Aline mandando parabéns, Daniele mandando parabéns. Pronto, deixar os parabéns para o final, mas que bom que estão todos aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima, daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo, dia 6, eu acho que de julho, a gente está com mais um Lift Talks. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.